Oi, gente, tudo bem? Elaine Furtado com mais um Linha Aberta na TV. E desta vez nós temos uma pessoa que é muitíssimo conhecida da nossa comunidade, não só aqui nos Estados Unidos, mas internacionalmente. É o pastor Silair Almeida, que é presidente da Global Assistance Foundation e pastor da PIB. E neste programa nós vamos estar falando sobre um pouquinho de tudo, sobre a pandemia, sobre a cirurgia de coração e sobre esse marco de 50 mil cestas de alimento distribuídos para a nossa comunidade aqui no sul da Flórida. A gente volta daqui a pouquinho. E agora a gente está de volta, né, como eu falei para vocês, com o pastor Silair Almeida. Pastor, é um prazer ver você depois de tanto tempo, não é verdade? Pois é, prazer todo meu, Elaine. Em primeiro lugar, quero parabenizar por esse programa maravilhoso, Linha Aberta na TV. Aliás, a Linha Aberta que é referência de comunicação, não só no sul da Flórida, como nos Estados Unidos todos e no mundo, porque muitos pastores e igrejas conhecem o trabalho da Linha Aberta e agora alcançando as multidões através da Linha Aberta na TV. Parabéns pelo trabalho sério. Quando o trabalho é sério e dedicado, não tem como dar errado, né? O impacto que tem sido causado ao redor do mundo é maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, pastor. Uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É muito bom realmente a gente poder compartilhar, né? Eu acredito que o propósito da Linha Aberta na TV é poder compartilhar experiências. E essa experiência do pastor Silair como um líder da nossa comunidade é muito importante. E eu fiquei sabendo, acabei de ver que vocês atingiram uma marca muito importante, que são 50 mil cestas de alimentos para a comunidade brasileira que vive aqui no sul da Flórida, através da distribuição de alimentos para as pessoas que precisam nesse período de pandemia. Pastor, que conquista maravilhosa. Fala um pouquinho sobre como foi essa experiência. Então, Elaine, é um legado que a gente tem orgulho de deixar e começa assim. No momento que a igreja fecha as portas, todo pastor deve ter entrado em crise, todo líder religioso deve ter entrado em crise quando o governo obriga a igreja a fechar as portas, não pode ter celebração, não pode ter culto presencial. E agora a igreja vive de culto presencial, de celebração. Então nós sentamos, o que a gente vai fazer? Olha, vamos então fazer o seguinte, vamos dar comida para as pessoas, vamos conseguir comida por aí afora e vamos dar comida para as pessoas. Começamos a fazer parcerias com FIR em South Florida, já tínhamos a parceria de 20, quase 30 anos, com a Florida Baptist Convention, para nós adquirirmos alimentação e começarmos a distribuir. Mas nós começamos despretensiosamente com 60 caixas, 60 famílias. Pouco a pouco aquilo foi crescendo, foi tomando conta, e a gente chega 13 meses depois, sem parar, nem uma semana, 2 vezes por semana, terça e quinta, a 50 mil caixas, que é uma marca histórica. São 45 mil carros que passaram por lá, porque 5 mil nós entregamos nas casas, quem estava com Covid até hoje. 200 mil pessoas, nós fizemos o cálculo, 200 mil pessoas impactadas. Nós tivemos 3 mil voluntários se revezando nesses 13 meses, 139 almoços para voluntários, 202 caminhões de comida que nós buscamos fora. É então, muita coisa, gente. Então, assim, realmente quem fez, o mesmo time praticamente que foi revezando, que começou a dar mais ou menos 80 pessoas de voluntários que foram se revezando, esse mesmo 80 que começaram até hoje, permanentemente, se você chegar lá agora à tarde, tem gente lá, quinta-feira tem a distribuição, nós distribuímos 1.000 toneladas de comida. Isso é uma coisa, é comida que não acaba nunca mais. É verdade. Uma coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, como que você conseguiu manter, né, o engajamento dessas pessoas? Porque você está lá como voluntário um dia na semana, uma vez no mês, ou por um período determinado, mas 13 meses são muitos meses. Exatamente. Então, é uma estrutura muito grande que precisa ser mantida e toda semana tem que estar lá, acontecendo. Então, conta pra gente isso aí. Então, são duas coisas. Primeiro, nós tivemos que manter qualidade para a fila, porque senão as pessoas desistiriam da fila. Imagine que a fila chega na Dixie, né?
perto do feijão com arroz. Nossa igreja está tão longe, 2, 3 quilômetros de distância. E ela nunca deixou de ser uma fila grande, pelo respeito e pela consideração, pela valorização de cada pessoa na fila. A gente ama, a gente abraça, a gente acolhe, a gente encoraja, a gente ora com elas choram. E muita qualidade de comida. A gente nunca segurou comida, mesmo porque não dá para segurar. São toneladas e mais toneladas, 4 caminhões por semana de comida, então não tem como segurar. É muita comida boa, muita carne, muito tudo. Então a gente treinou a equipe para amar as pessoas que estavam na fila. E dentro, cada encontro com os voluntários, nós motivamos em torno de causa. Se você está aqui para entregar uma caixa para uma pessoa, você perdeu o ponto. Você está aqui para transformar vidas, para ajudar pessoas. Nós temos um slogan que é amar a Deus, servir pessoas e mudar o mundo. Nós estamos aqui alimentando pessoas que Deus ama. E aí nós fomos transformando em causa. Tem gente que se acabar com isto hoje, vai sentir profundamente, porque transformou em causa. Engajado, principalmente né? mulheres. Engajado. Principalmente mulheres que saem da limpeza da casa e trabalhou amanhã, e é 4 horas de nossa distribuição, meio-dia está lá. Outra coisa, qualidade no almoço e na comida servida para eles. Eles têm um almoço da mais alta qualidade, melhor qualidade de comida, nesses 139 almoços. Tivemos também uma equipe de cozinha que nunca falhou, equipe séria. Lá, parte da tarde, nós temos o lanche, o bolo, e toda hora chega comida. E depois, quando termina a distribuição, gerou tanto engajamento que quando termina a distribuição, por volta das 6 da tarde, eles ficam até às 8 conversando, batendo papo lá fora. E realmente foi uma forma de fugir do problema emocional na pandemia. Imagina tudo fechado e você ajudando as pessoas. Foi muito Uma bom. outra coisa que vocês estão fazendo é também com relação às vacinas, né? Isso. Porque eu fiquei sabendo que a Pfizer está sendo distribuída e aplicada lá na igreja. Isso. Fala um pouquinho sobre essa experiência que eu acho que é interessante. Eu acredito que é a única igreja brasileira que está sendo o espaço para poder ter a vacinação aqui na Flórida. Eu estou correta? Nós corremos atrás, né, da vacina. Primeiro eu quero encorajar todos que não foram vacinados ainda, que sejam vacinados. Eu sei que eu respeito quem diz que não quer, porque nós respeitamos todos os pontos de vista, mas eu não vejo outra solução para o mundo neste momento, a não ser a vacinação em massa. Olha o que está acontecendo na Índia agora, milhares e milhares de pessoas morrendo, 200 mil pessoas contaminadas por dia, o próprio Brasil, a crise que o Brasil está, tudo superlotado. Alguém me disse assim, sempre morreu pessoas de gripe, o vírus é como uma gripe. Não é, gente, não é como uma gripe, não é como uma gripe, porque a gripe no Brasil nunca exigiu que a gente fizesse sepultamento às 10 da noite, às 11 da noite. Hoje, muitos cemitérios no Brasil, o sepultamento é de madrugada, porque gente demais que morre naquela cidade. Então vale a pena ser vacinado. Eu creio que a comunidade científica trabalhou fortemente para produzir as melhores vacinas e vale a pena ser vacinado, se proteger o teu próximo. A gente começou com a Johnson & Johnson. A Johnson suspendeu temporariamente seus trabalhos. Eu acredito que agora, sexta-feira, será o julgamento final. A Johnson & Johnson deve voltar com força total. Por sinal, a vacina mais procurada que existe é a Johnson & Johnson. Porque é uma dose só, né? Dose então única, muito. E a forma como ela é feita, né? E dose única. E espero que ela volte, porque a Johnson & Johnson tem uma marca histórica ao longo dos anos na área de saúde. E aí mudamos para a Pfizer, né? Então a gente entende que a gente correu atrás disso. Eu acredito que existe uma outra igreja que esteja dando, a igreja Assembleia de Deus aqui de Paulo Lucas Sacramento também está dando. E é uma forma de nós contribuirmos com a comunidade. Você ter aquilo tudo em português, tradutores todos ali por perto, um aconchego, a gente serve um cafezinho na fila, água gelada. Você ter a sua comunidade por perto oferecendo nesse momento uma vacina como essa é muito importante, né? É muito importante. Então a gente abriu o espaço do nosso ginásio esporte, é feito lá dentro do ginásio, mesa, cafezinho toda hora. Então o brasileiro chega, ele se sente seguro, se sente em comunidade. E nós estamos felizes em fazer essa parceria em relação à vacina, porque eu entendo que todos precisam ser vacinados. Estou falando isso para você, mas eu já fui vacinado, a Alain já foi vacinado, o Otávio que está aqui já foi vacinado. Nós não só estamos falando para você ser vacinado, mas dando exemplo, né, que a gente fez a nossa parte. Não tive problema nenhum com as 2 doses da Pfizer e espero estar protegido aí pelo menos por um ano.
É isso mesmo, é essa a nossa expectativa, porque o mundo precisa voltar ao normal. E baseado nessa questão do mundo voltar ao normal, o senhor é pastor, lida com pessoas e como é que você vê esse paradigma do antes pandemia, durante pandemia e pós-pandemia no comportamento das pessoas? O que muda com isso, pastor? Eu acho que a igreja, se ela não parar para pensar, para se reinventar, ela não conseguirá mais ser igreja. Primeiro, está provado, né? Viu a pesquisa recentemente dos americanos, que 45% dos membros de todas as igrejas nos Estados Unidos não voltaram ainda para os cultos. E eles não pretendem voltar enquanto todo mundo não for vacinado. E que vai levar um bom tempinho. Os Estados Unidos já estão bem avançados na vacina. As pessoas mudaram completamente, Elaine. Elas habituaram em assistir cultos de casa. Estou falando em relação ao cristão, a quem vai numa igreja. Habituaram a assistir lives, milhares e milhares de lives. Elas descobriram que consegue buscar a Deus e servir a Deus de casa. E com isso, mas não consegue, porque nós temos a questão presencial. A igreja é uma família para pertencer, não um lugar para frequentar. Então você sente falta da comunhão, você sente falta do serviço, como aquelas pessoas que estão ali. Mas, enfim, a mente humana mudou por completo. O medo aumentou, a paranoia aumentou, o medo de viajar, o medo de ser contaminado. Hoje, se você olhar ao redor, ou nós temos alguém que nós conhecemos que morreu, ou temos alguém que nós conhecemos que está internado, está doente com o Covid. Então as pessoas pensam, meu Deus, será que eu serei o próximo? E o medo da morte, a forma como a morte se avizinhou e alcançou a todos, é impressionante. Nós vemos quantos amigos em comum nós perdemos, né? Estava dando uma classe outro dia, perguntando quem aqui perdeu alguém no Covid ou ficou muito mal. Todos que estavam na classe de 15 pessoas levantaram suas mãos dizendo, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão. Então, isso gerou uma mudança. Hoje o mundo está doente emocionalmente, os psicólogos estão ganhando muito dinheiro, os psiquiatras estão ganhando muito dinheiro, porque as pessoas estão mal emocionalmente. Eu diria para essas pessoas que elas precisam de parar, de refletir, de pensar que não é porque aconteceu com alguém que vai acontecer com ela. Ter a vida, começar a fazer um exercício físico, começar a fazer sua própria meditação, começar a fazer caminhadas, relacionar com as pessoas que ama, porque senão vai mesmo entrar em desespero. Olha o que o número de suicídio aumentou muito no mundo por conta do medo e da própria pandemia. O próprio presidente do Brasil uma vez disse, se fechar tudo, tiver o lockdown, as pessoas em casa, isoladas, o índice de suicídio vai aumentar muito, e de fato aumentou muito. Então, enfim, nós estamos esperando que mundo nascerá depois que, vamos dizer, voltar à normalidade. Que tipo de normalidade será? Como será esse novo mundo, né? Um mundo mais distante de Deus, um mundo mais próximo de Deus, um mundo mais individualista, um mundo mais trabalhando de casa. Meu filho trabalha na Apple e ficou 1 ano, 13 meses trabalhando dentro de casa. Então a Apple nem se apressar em reabrir, ela teve, e parece que se acostumou com isso, que pode fazer business de casa e muita gente vai caminhar para isso, né? É verdade. E falando em pandemia, né, você teve uma pandemia particular, pessoal na sua própria vida, e principalmente com a questão da operação do coração. Exatamente. Então eu queria que você pudesse falar pra gente que mediante tudo isso que aconteceu, você teve que enfrentar os seus próprios fantasmas e os seus próprios medos em passar por uma cirurgia. Como foi isso e como é que você está hoje? Então, vou compartilhar até para encorajar você também um pouco. Eu estava no meio da pandemia, bem sobrecarregado com a distribuição das caixas, trabalhando demais da conta, mas também tirando um tempinho para me exercitar. E eu estava andando de bicicleta, normal, tinha acabado de andar 10 milhas de bicicleta, e ainda estava fazendo a última volta, quando eu senti uma dor no coração, uma dor forte, muito forte. Era uma coisa que gerou bastante incômodo. Eu diminuí o ritmo da bicicleta e cheguei em casa, sentei, fiquei esperando o coração desacelerar, e a dor passou. E aí eu criei uma falsa ilusão de que pudesse ser somente uma dor muscular. Muito cuidado. Quando você sentir uma dor forte no peito, lado esquerdo, preste atenção, porque pode ser uma coisa muito mais séria. Só que eu não brinco com saúde.
Eu fui imediatamente para o meu médico e disse para ele: sentir uma dor forte no coração, quero que você me encaminhe para um cardiologista. Me encaminhou para um cardiologista. E primeiro cardiologista. Olha, observe como você, quando se trata de saúde, você sempre tem que ter segunda opinião. O primeiro cardiologista olhou e falou: você tem uma artéria só entupida, eu vou te dar um medicamento, o medicamento vai dissolver, sua vida vai ser agora daqui para frente assim, você já está com uma certa idade, não se preocupe que não vai acontecer nada demais. Eu saí de lá de dentro em crise. Débora estava até comigo e eu disse: não, esse negócio está errado, tem alguma coisa que ele não conseguiu detectar, ou que ele não conseguiu me mostrar de verdade. Procurei outro cardiologista, um brasileiro, Dr. Brício, lá no Aventura Mall, recomendo para todo mundo, excelente cardiologista brasileiro que cuida muito bem da comunidade. E ele disse: então vamos fazer outro cateterismo. E quando fiz o cateterismo, eu estava com 3 artérias entupidas, 100%. Nossa. Meu coração estava funcionando com 25% somente. E ele disse: puxa, pastor, você podia ter morrido naquela dor. Não sei como você está vivo e você precisa fazer uma cirurgia imediatamente. Falei: quando? Agora? Agora eu não vou fazer porque você está tomando o remédio que o primeiro médico te deu. Você precisa parar com ele e fazer. Então, assim, enfrentei realmente uma tempestade, porque fui para uma cirurgia de 7 horas, peito aberto, coração para fora. E ali realmente você tem que ter muita convicção de fé, muita segurança em Deus, certeza absoluta que Deus está no controle, que você não viverá nem um dia mais, nem um dia menos, que todos os dias que Deus tem para você nessa terra. E fui muito confiante, fui sozinho, não podia entrar ninguém. O grande mal da pandemia quando você está doente é este: ninguém pode entrar com você. Fiquei 7 dias no hospital, sem ninguém por perto, e 3 dias na UTI, estado grave, tentando voltar, mas eu estava firme no propósito. Então, graças a Deus, passei a tempestade, completei essa semana 3 meses da minha cirurgia, estou andando 5 milhas por dia, todos os dias, e revitalizando o coração. E recomendo mesmo, Laine, quem vive debaixo de estresse, quem vive sem exercício físico, vida sedentária, e quem tem algum parente na família que já teve um problema de coração, imediatamente, antes que o mal chegue, procure um cardiologista, né, faça aí um CAT scan do coração, verifique se está tudo bem, porque coração é uma questão que quando dá problema, a gente nunca sabe, quando dá problema, dá de uma vez, né? E foi o que aconteceu comigo. E graças a Deus, eu ganhei uma nova chance de Deus para viver e quero celebrar a vida. Isso é muito bom. E para encerrar nossa entrevista, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? A gente não morre antes do dia. Em cima dessa frase, que você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que está lá do outro lado ouvindo a gente. Não tenha medo de viver, não tenha medo de ser intenso, não tenha medo de desenvolver relacionamentos saudáveis, porque eu realmente creio nisso. A Bíblia diz que todos os dias da nossa vida estão escritos no livro de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida e você viverá nessa terra até o dia que Ele quiser. Então saia, viva, celebre a vida, não fique em casa isolado. O isolamento social só vai antecipar mais a sua morte, porque você vai estar em depressão, vai ficar triste. E viva intensamente, desenvolva bons relacionamentos, bons amigos. Chame seus amigos agora para ir na sua casa, para celebrar a vida. Procure a Deus, sirva as pessoas ao seu redor, porque, afinal de contas, nós estamos de passagem nesta vida. Todos nós iremos morar na eternidade um dia e nós precisamos estar preparados para isso. É verdade, pastor. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Linha Aberta na TV. Realmente muito gratificante poder ver, né, o que Deus tem feito, porque Ele é um Deus que cuida da gente. Amém. Obrigado mais uma vez e que esse programa continue sendo esse sucesso. A gente volta na semana que vem com mais Linha Aberta na TV, aqui pela TV Flórida USA e nas redes sociais da revista Linha Aberta.